Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Estamos agora no ano 6, o ano 6 do calendário islâmico, e o ano 6 marca o Tratado de Hudaybiyah, que é um tratado que vai acontecer mais em frente entre os muçulmanos e os quraishitas e que, de uma certa maneira, marca um caminho que os muçulmanos vão tomar e, de uma certa maneira, é muito importante este tratado porque o Islão cresce muito, efetivamente, com esse tratado. Mas iremos falar sobre isso no próximo episódio. Neste ano, antes deste tratado do Hudaybiyah, houve alguns incidentes que aconteceram. O primeiro incidente foi que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tinha enviado Muhammad ibn Maslama para uma zona chamada Qurta, sensivelmente no mês de Shawwal, estamos a falar no mês 8, no mês, portanto, 10, onde ele tinha sido enviado, Muhammad bin Maslama, para tratar de uma tribo que eram rebeldes, ou seja, que tinham, portanto, ajudado os quraishitas em várias batalhas e que estavam constantemente a ser um perigo também para a cidade de Medina. E então eles foram tratar dessa situação e quando voltaram encontraram um grupo, uma caravana de elites e nobres membros de uma tribo chamada Banu Hanifa. Dentro destes nobres estavam o seu líder, Thumama bin Uthal, que era um chefe desta tribo Banu Hanifa, que era uma tribo muito grande na Arábia Central, tinha a magnitude dos quraishitas, e conforme falei, o Thumama bin Uthal tinha apoiado os quraishitas e tinha também dito que se por alguma razão portanto, que encontrar o profeta, eu iria efetivamente matá-lo. E ele tinha dito essa situação e tinha ajudado também nas guerras. E então ele foi, quando chegaram a Medina Munawwara, Thumama, o chefe, foi posto na mesquita, portanto foi separado dos outros companheiros e foi posto efetivamente dentro da mesquita, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio trazia a sua comida para ele. Na manhã seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou com Thumama, explicou, convidou-o ao Islão de uma forma tranquila, ao que Thumama respondeu que se realmente tu me matares, não te esqueças que a minha tribo de Banu Hanifa é muito grande e virá fazer guerra contra vocês. E se tu fores generoso, no sentido, se realmente poupares a minha vida, eu serei generoso e diz-me o preço para pagar o resgate que eu irei efetivamente pagar. O profeta deixou e foi-se embora. No dia a seguir, a mesma situação acontece, a mesma resposta, e no terceiro dia, a mesma situação, a mesma resposta, e depois de passar 3 dias, 72 horas dentro da mesquita, vendo as pessoas, vendo os muçulmanos, o exemplo que realmente... Uma coisa é, aqui mostra-se que, uma coisa é, muitas vezes nós, quando estamos pouco tempo uns com os outros, pensamos, podemos portar-nos de uma forma diferente, muitas vezes falsificando a nossa maneira de ser. Mas quando uma pessoa fica 72 horas dentro de um grupo, naturalmente as pessoas não podem ser falsas durante 72 horas. Thumama, durante estas 72 horas em que ficou na mesquita, viu efetivamente como é que os muçulmanos eram, como é que portavam-se, e isso de uma certa maneira marcou. De tal maneira marcou que ao terceiro dia, quando o profeta lhe convida, ele não aceita, e então o profeta o liberta, sem qualquer resgate, o liberta. Thumama sai da mesquita, dizem que ele toma um banho, regressa à mesquita e converte-se ao Islão. Portanto, claramente, o exemplo, o modo de estar dos muçulmanos é por si só uma dawa, um convite para o próprio Islão. Falar também é importante, explicar também é importante, mas o exemplo dado é efetivamente importante. E aqui, este líder, Thumama bin Uthal, ele aceita o Islão durante 72 horas dentro da mesquita. Ele ouviu as orações, viu os exemplos e de uma certa maneira ficou. Ele próprio diz ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que eu antes
disse tudo, eu odiava a si, odiava o seu povo. Mas agora, passado 72 horas convosco, eu amo vocês porque eu já percebi que vocês não são nada daquilo que realmente lá fora as pessoas falavam. Ainda hoje em dia nós sentimos isso, que as pessoas falam muito de uma série de gente e também da própria religião e do Islão, etc. Mas na realidade, quando nós vamos de perto, não é bem essa situação. Depois ele pergunta ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se realmente ele queria fazer, ele estava a caminho da peregrinação, da Umrah, que é a peregrinação pequena, e se realmente ele tinha feito essa promessa antes do Islão, ele teria que cumprir ou não. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu a lei, que é todas as promessas que nós façamos, independentemente de sermos ou não muçulmanos, e são promessas que são permitidas para serem cumpridas, devem ser cumpridas. Portanto, as promessas, as dívidas têm que ser cumpridas independentemente de sermos muçulmanos ou não. E a partir daí, e o profeta também disse que, olha, já que estás aí para o Umrah, estás aí para Meca, vou-te ensinar o talbiya. O talbiya é uma recitação que é feita quando uma pessoa veste as vestes de peregrino. E a talbiya que era recitada na altura era uma talbiya pagã. O Islão tem uma talbiya, tem um slogan monoteísta que era o tal Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Onde nós elogiamos, dizemos a Deus que estamos presentes em Meca, na casa dele, e elogiamos a Deus e damos toda a soberania a ele. Sumama bin Uthal foi o primeiro homem, historicamente falando, a fazer esse talbiya que hoje milhões e milhões e milhões de pessoas rezam quando chegam a Meca, que Allah nos leve a todos, inshallah. Dizem que ele chegou a Meca, e quando chegou a Meca Mukarrama, aliás, uma coisa também curiosa na história dele é que ele quando se converte, naturalmente está na hora de comer, ele quando come, as pessoas notaram que ele, depois de ter se convertido ao Islão, começou a comer menos do que comia antes, ou seja, nas 72 horas, enquanto ele esteve na mesquita, preso, ele comia bastante bem. E agora, desta vez, quando ele converte-se, chegou a comida, ele comeu muito pouco. E as pessoas ficaram chocadas com essa situação, e foi aí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse uma coisa muito curiosa, que era: um crente come com um intestino e um descrente come com 7 intestinos. Em outras palavras, a comida de um crente Allah abençoa de tal maneira que ele não precisa comer muito, e a comida de um descrente não tem baraka, não tem bênção, por isso é que muitas vezes a pessoa come e não fica cheio. É um caso para pensar que realmente neste mundo onde nós vivemos há um mundo paralelo espiritual que faz efeito. Sumama dizem que foi para Meca Mukarrama e abertamente começou a fazer essa talbiya monoteísta, o que levou que o povo, ao ouvir isso, começaram a torçar dele, começaram a gozar com ele e começaram, de uma certa maneira, a chamar ele de Sabi. Eles chamavam na altura Sabi aos sabeus. Sabeus era uma espécie de religião que existia naquela zona do mundo, onde eles eram monoteístas, apesar de não terem livro nenhum. Então, as pessoas, normalmente qualquer pessoa que não fosse pagã, eles chamavam de Sabi. E começaram realmente a até agredir, no sentido de uma certa maneira mais violenta, não física, mas começaram de uma certa maneira a ameaçar o povo de Meca, porque naturalmente estavam ainda bastante chateados por causa das guerras todas que tinham acontecido. Eles eram claramente anti o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eram contra ele. E Sumama, quando vê essa situação, disse abertamente que eu sou muçulmano, não tenho medo de vocês. Se vocês me fizerem mal aqui na vossa cidade, o meu povo, Banu Hanifa, irá vir e vai declarar guerra com vocês e portanto, deixam-me ir embora. E mais, a partir de hoje, não vos vou fornecer mais nenhum cereal. Como sabem, Banu Hanifa e a zona eles viviam na Arábia Central, eles eram responsáveis de todo o fornecimento de alimentos, milho, trigos, enfim, tudo que fosse cereais. Algo que era naturalmente importante para o bem-estar de qualquer cidade. E então ele diz que, a partir de hoje, enquanto o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não autorizar, nenhuma grama de alimento ou cereais chegará a esta cidade.
e foi-se embora, deixando a cidade de Meca durante algum tempo sem comida. A situação chegou a um certo ponto que eles próprios dizem que começaram a ter que comer uma comida chamada hilhiz. Hilhiz era uma espécie de uma comida, uma pasta misturada de sangue de camelo e cabelos de camelo, que as pessoas comiam quando havia uma seca e já não havia comida. Era uma comida muito difícil de comer e eles chegaram a esse ponto em que eram obrigados a comer isso porque realmente não tinham mais comida. O ponto chegou a um extremo tão grande que Abu Sufyan teve que escrever uma carta ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a pedir que realmente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tivesse pena deles, e dizendo que a vossa religião, o Islão, ensina paz e amor, e vocês agora deixaram-nos sem comida, enquanto você não autorizar, eles não vão nos fornecer mais. Ou seja, a dependência do mundo leva um descrente, muitas das vezes, a se humilhar, quando na realidade nós devemos humilhar-nos apenas para Deus. E o profeta de Allah podia ter aproveitado essa situação e podia ter dado uma estocada àquele povo que tanto problema deu, mas o profeta era Rahmatul lil Alamin. Ele é o exemplo, é a misericórdia para a humanidade. Ele teve pena daquele povo, aquele povo que era seu inimigo, aquele povo que tinha torturado, feito tanto mal, mas ele não pagou pela mesma moeda. Esta é a diferença entre um crente e um descrente. Um descrente quer 2 mais 2, 4. Um crente não. Um crente tem compaixão. Um crente perdoa. Um crente deixa passar. Um crente não quer ter sucesso com o sofrimento dos outros. O profeta deu a autorização e realmente a comida voltou a entrar, voltou a ser fornecida na cidade de Makkah Mukarrama, e portanto a coisa avançou para a frente, até porque o profeta não estava à procura de vingança contra ninguém. Dizem que Sumama, a vida dele, portanto, mais ou menos, ele vai continuar a viver, e depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentro da sua tribo, Banu Hanifa, vai levantar um homem chamado Musaylama al-Kadhab, que era um indivíduo que se autoproclamou ser profeta, e ele vai levantar uma força rebelde, e do outro lado os muçulmanos, já chefiados por Abu Bakr, irão combater esta força rebelde. Dizem que Sumama estaria no grupo dos muçulmanos e era, portanto, nesta batalha que iria morrer como um mártir. Houve outros eventos também durante este ano 6. O próprio Abu Sufyan, volta e meia, anunciava sempre um prémio para quem assassinasse o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dizem que veio um beduíno uma vez pedir um prémio, a dizer que, olha, eu vou fazer efetivamente. De volta e meia havia sempre alguém que queria fazer um atentado e assassinar o profeta. Houve um caso de um beduíno cujo nome não temos registado, em que ele também disse que ele ia fazer isso, recebeu um camelo e comida em troca, e seguiu, em 6 dias conseguiu efetivamente lá chegar. E quando chegou a Medina Munawwara, este beduíno veio com a desculpa de eu quero me converter, e quando chegou perto do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta notou mesmo pela cara deste homem que ele era um traidor, naturalmente mandou aprisioná-lo, e este homem também, passado alguns dias vivendo com os muçulmanos, vendo os muçulmanos, acabaria de se converter. Portanto, volta e meia temos aqui exemplos que não há dúvidas. Explicar o Islão é muito importante, formação é muito importante, esclarecer as dúvidas também é muito importante, mas o modo de vida das pessoas honestas é a maior da'wa, efetivamente, que existe. Este homem também acabaria por se converter. Também neste mesmo mês, neste mesmo ano, mais um homem, Salam ibn Abil Uqayq, também acontece a história dele. Mais uma história que muitas vezes os anti-islâmicos e os islamofóbicos utilizam sempre para atacar o Islão, dizendo que ele foi morto injustamente. Na realidade, o que é que acontece? Salam ibn Abil Uqayq, tal como Ka'b ibn Ashraf no passado, também eram homens que estavam a ser procurados por crimes de guerra. Ele era um homem rico, vivia em Khaybar, que era uma zona muito rica ali em Medina Munawwara. Era um milionário e ele tinha financiado a guerra das trincheiras aos Gatfanis, que eram os mercenários da época.
E ele estava a ser procurado por crimes de guerra, porque ele tinha estado envolvido em uma série de crimes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou um grupo para aquela zona do Khaybar, e para não haver guerra ou matança, o profeta disse que pegam neste homem e tragam aqui, e realmente não façam qualquer tipo de matança. As crianças, as pessoas que vivem naquela zona, eles não fizeram mal a ninguém, vocês não tocam neles. Simplesmente chegam, pegam neste homem e tudo mais. Hoje em dia também, qualquer indivíduo que procura e que faz atentados e é um terrorista, normalmente o que se faz é pega esse tipo de gente e resolve-se esse tipo. Então este indivíduo, dizem que os Khazrajitas, que era um grupo, uma tribo árabe de Medina Munawara, eles ofereceram-se para efetivamente lá ir, tal como os seus irmãos, os Aus, tinham oferecido para ir buscar Ka'b ibn Ashraf no passado. Eles naturalmente foram lá, levaram este senhor e este homem foi também executado por crimes de guerra que ele tinha cometido durante o ano, durante a Batalha das Trincheiras. E ele era naturalmente hebraico, portanto ele era judeu, e por isso é que muitas vezes, tal como Ka'b ibn Ashraf também era judeu, esses dois homens eram dois judeus que tinham que pagar a execução, porque eram procurados por crimes de guerra. Eles tinham tentado tentativas de assassinato e, tal como a lei Torá claramente diz, que quem faz uma situação dessas tem que ser executado pelo Estado. E foi assim que eles realmente lá chegaram, viram, portanto, entraram, portanto, a cidade de Khaybar na altura estava fortificada com um muro. Eles conseguiram efetivamente entrar à noite e conseguiram efetivamente levar este indivíduo, Salam ibn Abi Uqayl, e depois levaram até ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, um dos senhores, portanto, até um dos muçulmanos que foram lá buscá-lo, também acabaria por ficar ferido, e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ao vê-lo ferido, fez uma reza e ele efetivamente massageou-lhe, portanto, na ferida ele ficou bom. Esses milagres do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eram quase diários. Também houve outro incidente que acontece neste mesmo ano, que é a Ghazwa Banu Lahyan. Ghazwa significa, houve mais uma expedição em que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, esteve presente. Como sabem, Banu Lahyan, a tribo de Lahyan, uma vez no passado tinham chamado uma série de emissários e professores, e quando esses emissários e professores muçulmanos chegaram à terra deles, esses emissários foram mortos. E como devem calcular, isto é traição, não se faz uma coisa dessas. Então o profeta mandou, e foi, aliás, próprio, levou consigo 300 pessoas, e foram até ao sítio onde essas pessoas lá viviam. Essa tribo, quando soube que os muçulmanos estavam a chegar, fugiram daquela zona, e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ficou durante alguns dias acampado na zona perto onde eles viviam, e dizem que foi nessa expedição que pela primeira vez fizeram a oração de Salatul Khawf, que é uma oração que é feita dentro de uma guerra, onde os grupos são separados. Na altura, houve um pequeno exército liderado por Khalid bin Walid. Agora já se tinha convertido Khalid bin Walid, o maior de todos os generais, a espada de Allah, a quem o profeta chamou de a espada de Allah, portanto, ele estava sendo liderado por este general, e eles até, portanto, que ficaram à espera, fizeram a espera e esperaram na altura para fazer a tal oração, e dizem que a oração teria sido a oração de Salatul Asr. Foi nesta viagem, no regresso a esta viagem, que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ensinou aos muçulmanos uma dua que ainda hoje nós, lemos, que é Allahumma inni a'udhu bika min wahtha'i safar, em que nós pedimos, portanto, que Allah nos proteja do cansaço das viagens e tudo mais, e também o regresso e a oração e a dua
de regresso a casa, Aibuna, Taibuna. No screen, no screen deste episódio, eu pus as duas orações, estão lá escritas. Depois também foi neste ano que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, enviou Zayd bin Haritha para o norte de Medina Munawara para travar uma caravana. E foi, portanto, como sabem, as caravanas de volta e meia saíam, e então uma das caravanas que foi capturada tinha lá prisioneiros. E um dos prisioneiros era o genro do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o marido de Zainab, que era a primeira filha do profeta, sallallahu alaihi wasallam, um homem chamado Abu al-As ibn Rabi'i. Ele era de uma tribo que era a tribo de Abdus Shamas. Ele era filho de Hala, e Hala era a irmã de Khadija, a mãe de Zainab. Portanto, ele era primo através da mãe de Zainab. Eles, como sabem, já tinha sido capturado uma vez numa batalha, e o profeta sallallahu alaihi wasallam e a Zainab tinha enviado um colar para resgatá-lo, mas os discípulos prescindiram disso e de borla deixaram Abu al-As ir embora para casa, e desta vez, pela segunda vez, ele foi capturado. E ele, portanto, ele estava casado com Zainab, apesar de agora estavam separados, porque Zainab, como pela primeira vez quando ele foi prisionado, Zainab, o acordo foi que Zainab vinha para Medina Munawara e ele ficava livre, e portanto que ele agora eles continuavam naturalmente que casados, apesar de não viverem juntos. Dizem que Hala Khadija tinha pedido que Zainab casasse com Abu al-As, e o profeta nunca recusava nada de Khadija. Então o casamento deles foi feito. Como sabem, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a nível de filhas, tinha a primeira filha Zainab, que casou-se com Abu al-As, e como sabem, ela, portanto, estavam casados. Depois ela esteve grávida na primeira vez que ele foi preso, e depois perderia o bebê por causa de um problema que eles tiveram no regresso a Medina Munawara. Depois tínhamos a segunda filha, que é Ruqayya, e Kulthum, a terceira filha, antes do Islão. Essas eram as três filhas do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya e Kulthum estavam noivas dos filhos de Abu Lahab, mas Abu Lahab, quando vê que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, converteu-se ao Islão, estava a convidar e largou o paganismo. Aliás, se bem que o profeta nunca foi pagão, mas quando quando começa a ter os problemas por causa da religião islâmica, Abu Lahab quebrou o noivado, e Ruqayya e Kulthum mais tarde iriam casar-se cada um da sua vez com o Uthman radiallahu anhu. E após o Islão houve uma quarta filha, que era Bibi Fátima radiallahu anha, que iria casar-se com Sayyidina Ali radiallahu anhu. Voltando a Zainab, quando realmente quando Abu Lahab não só acabou com o noivado dos seus filhos com as duas filhas Ruqayya e Kulthum, como também pediu para Abu al-As divorciar-se de Zainab, a filha mais velha, mas Abu al-As recusou. Eles ficaram casados, estiveram juntos até depois da imigração. Dizem que nesta situação aqui, quando pela segunda vez Abu al-As é capturado, no dia a seguir, na hora do Fajr, a própria Zainab vem à mesquita por detrás de uma cortina e pede realmente para que realmente ele fosse libertado. Como sabem, e ele é, portanto, pela segunda vez, ele é libertado. Os muçulmanos, aliás, dizem mais uma vez que não queremos nenhum resgate de Abu al-As, queremos realmente que ele seja, portanto, libertado. E ele é libertado. E dizem que ele, quando é pela segunda vez libertado, ele volta a Makkah Mukarrama, paga as dívidas todas que ele precisa pagar,
e ali sim ele aceita o Islão como deve ser, ou seja, e dizem que ele próprio que ele não queria aceitar o Islão em Medina Munawara porque ele não queria que ficassem a perceber que ele tinha feito isso apenas para poder ficar por causa de medo. Então ele aceita efetivamente o Islão como deve ser, e aí sim ele volta a Medina Munawara e volta a estar com a sua esposa Zainab e ficam juntos, e depois têm uma filha chamada Umama radiallahu anha, que era portanto a filha, dizem que era a Umama que portanto tinha, que era com quem brincava com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta fazia a oração, ela brincava, segurava o profeta quando ele fazia, portanto, que a oração, e foi ela que mais tarde, Umama, quando cresce, mais tarde irá se casar com Sayyidina Ali radiallahu anhu, e com ele teria vários filhos. Houve outras, portanto, também outras eventos que aconteceram durante esta altura. Dizem que também houve uma expedição que o profeta enviou, que era um grupo que enviou, que foi enviado para travar uma caravana que vinha da Síria, sensivelmente 300 homens. E eles foram lá, mas não tiveram sucesso nenhum e ficaram sem comida. E então foram racionalizando até que chegou uma altura que cada homem tinha uma tâmara por dia. E comiam, eles coitados comiam caroços também, e comiam também uma